Por que nós devemos orar? Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: não fiquem inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então, por que devemos orar? Porque nós somos ansiosos, nós somos inquietos em relação aos nossos problemas, ao dia de amanhã. Como é que vai ser? Meu Deus, essa crise, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou trabalhar? Então, por causa da nossa condição humana, é que nós devemos orar. Porque se nós formos absorver os problemas pelos quais nós passamos, os problemas que nós enfrentamos na família, nós vamos pirar, nós vamos enlouquecer. Mas nós, no momento da oração, estamos nos lembrando de que servimos a um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Então, se existe uma situação que está me tirando a paz, que está me tirando o sono, eu devo apresentá-la diante de Deus. É isso. Deus já sabe tudo o que nós precisamos e o que é melhor para nós. Mas a Bíblia nos orienta a orar, porque há poder na oração. Olha o que Tiago escreveu no capítulo 5, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Ele disse assim, olha, Tiago 5, do 13 ao 16. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Tá vendo? Tem alguém sofrendo? Ora. Entre vocês está alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, os líderes da igreja, para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Aqui fala, né, da autoridade que está sobre a igreja. Tá vendo? Os líderes da igreja. Você é a igreja. Mas tem pessoas na igreja que são delegadas por Deus para determinadas funções. E aqui Tiago fala especificamente dos presbíteros, dos líderes, para que eles orem sobre o doente e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. E aí o verso 16 diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem são os justos? Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Aqueles que consagraram a sua vida a Deus. Aqueles que tiveram seus pecados perdoados, que passaram pelo arrependimento e que tiveram seus pecados perdoados e foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Esses, aos olhos de Deus, são justos. Outra coisa, qual o lugar certo para orar? Eu tenho que ir para a igreja para orar? Tem gente desesperada aí para abrir a igreja para o cara ir para lá orar. Irmãos, não existe um lugar certo para orar. A igreja é o local onde nós nos reunimos. O templo, que a igreja somos nós. O templo é o local onde nós nos reunimos. E é bom ter comunhão com os irmãos e tal, mas não neste momento. Não é necessário ir até a igreja para orar nesse momento. Como eu falei, qual o lugar certo para orar? Se fosse perguntar para Jesus, ele falou no quarto. Aí. Se nós perguntássemos para Jesus hoje, Jesus, qual o lugar certo para orar? Ele diria no quarto. Mas ele também escreveu outras coisas aqui. Sabe por quê? Porque antes era costume do povo judeu ir para o templo orar, ir para o monte, não é pecado ir para o monte, ir para a sinagoga, e nós trouxemos esse costume de que tem um lugar certo para orar. Mas Jesus falou assim, olha, Mateus capítulo 18. Mateus 18, verso 19 e 20. Ele fala assim, olha, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois
onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele fala onde, não fala em que lugar não. Onde se reunirem, na praça, na rua, na sala, no quarto, lá na empresa, reuniu 2 ou 3 em nome de Jesus, Jesus se faz presente. Aqui nós estamos reunidos, não fisicamente, mas no mesmo espírito, com a mesma intenção de louvar a Deus, de aprender da palavra. É ou não é verdade? Você aí na sua casa, no seu estado, no seu país, eu aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Mas nós estamos reunidos em nome de quem? De Jesus. Se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio. Jesus está intermediando essa conversa entre nós aqui. Aleluia. Ele está aqui do meu lado. Ele está aí do seu lado. Eu tenho falado que mesmo com cultos online, nós podemos ter experiências tremendas com Deus. Fantásticas. Olha essa palavra, irmãos. Olha como essa palavra falou ao meu coração. Ensinamento simples de escola dominical. Mas como é bom rever essas coisas. Como é bom reaprender essas coisas. Em nome de quem nós devemos orar? Em nome de quem devemos orar? A quem devemos dirigir a nossa oração? João capítulo 14, verso 13 e 14. João 14, verso 13 e 14. Diz assim, olha, Jesus falando, tá? Isso é Jesus, as palavras dele. Isso está na Bíblia evangélica, católica, espírita, as palavras de Jesus. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por que que os crentes oram em nome de Jesus? Por causa disso aqui. Porque Jesus ensinou que o que nós pedirmos ao Pai em nome dele, será atendido. Ele fará por nós. Ele ratifica, ele reafirma esse princípio em João capítulo 16, uma verdade bíblica, geralmente ela é respaldada por outras passagens. Em João capítulo 16 diz assim, verso 24, Jesus falando também, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Talvez você venha de uma tradição onde foi ensinado a você pedir em nome de outras pessoas. Eu vim dessa tradição. Para cada causa havia um santo, havia uma pessoa. Mas Jesus está dizendo para pedir em nome dele. Nós não precisamos de nenhum outro mediador, intermediário, que não seja Cristo. Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram. Todos que nasceram aqui na terra pecaram. Da pessoa mais santa que você conhece, até o mais pecador, todos pecaram. Então não há ninguém, não há nenhum nome pelo qual nós possamos chegar até Deus, apresentar as nossas petições a Deus, muito menos o nosso. Eu não posso orar a Deus dizendo assim, Deus, o senhor me conhece, né? Eu sou o cara do minuto com Deus, eu sou o pastor Edivaldo. Olha o tanto de coisa boa que eu faço, Jesus. Olha as mensagens que eu coloco todo dia na internet. Deus vai olhar para mim e vai dizer assim, você é pecador. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vê os meus pensamentos em todo o tempo, as minhas palavras, as minhas atitudes. Então eu não posso orar baseado no meu mérito. Por isso eu oro em nome de Jesus. Jesus, ele foi morto no meu lugar. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Ele venceu o mundo. Então, respaldado por ele, pela vida dele, pela obra dele, é que eu oro a Deus, em nome de Jesus.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz assim, olha, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus a quem devemos orar e um só mediador entre Deus e os homens, ou seja, uma só pessoa que intermedia a nossa conversa com Deus, a nossa oração a Deus, Jesus Cristo. Só a Ele você deve orar e se dirigir. Amém? A paz do Senhor Jesus, que bom estar mais uma vez aqui junto com você e embora nós estejamos à distância, a minha oração é para que o Espírito Santo fale ao seu coração, que a palavra do Senhor entre na sua mente, alcance o seu coração e provoque em você uma atitude. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem pelo tocar, a fé não vem pelo ver, nem pelo sentir, mas a fé, ela é gerada em nós por ouvirmos a palavra. Então, o mais importante aqui não é a figura do pastor Edivaldo, o cenário que a minha esposa sempre prepara aqui com o maior carinho, mas o mais importante aqui, todas essas coisas são importantes, é claro, a iluminação, e a gente tem tido esse cuidado, mas o mais importante aqui é a palavra de Deus. Ela pode transformar a sua vida, ela pode gerar vida no seu coração e fazer com que o ambiente ao seu redor seja transformado, a atmosfera ao seu redor seja modificada. Amém? Eu quero, portanto, começar lendo aqui a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22, verso 1 e 2. Hoje eu quero contar para você a história de um rei chamado Josias. É uma história maravilhosa. Está registrada aí em 2 Reis, a partir do capítulo 22. Eu vou ler os versos 1 e 2. Está escrito assim: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. O verso 2 diz assim: Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. Vamos orar a Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é rica, que tem o poder de nos transformar, que tem o poder de nos confrontar, de nos dar sabedoria, de fazer com que nós olhemos para dentro de nós mesmos e enxerguemos as nossas falhas. E a partir de uma ação do Teu Espírito, ela nos convence a mudar de vida, ela nos convence a agir de uma maneira contrária à que nós estávamos agindo. Eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor, e peço que ela, nessa noite, fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, para que nós não saiamos desse culto da mesma maneira que entramos, mas que nós sejamos, ó Deus, mudados segundo a Tua vontade, transformados, confrontados no nosso caráter e nos tornemos cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Essa é a minha oração, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Coloque o seu nome, coloque o lugar de onde você está falando aí nos comentários. Essa semana nós postamos um vídeo
Ontem nós postamos, ontem foi sábado, nós postamos um vídeo que fala sobre uma campanha de Natal que estamos fazendo para o Projeto Romper. O Projeto Romper abençoa crianças de uma comunidade carente aqui em Belo Horizonte. E eu gostaria muito que você nos ajudasse a proporcionar um Natal abençoado para essas crianças. Na descrição desse vídeo vai estar a informação de como você abençoa esse projeto. Amém? Tudo isso para a glória de Deus. Mas vamos para a palavra de Deus, que eu quero compartilhar com você. Eu quero falar sobre a história de um rei chamado Josias e a forma como ele rompeu um ciclo de maldição que havia sido propagado pelo seu avô, pelo seu pai, mas que Josias, com a sabedoria que o Senhor deu a ele, quebrou esse ciclo. O tema da mensagem é Rompendo o Ciclo. Nós não precisamos, irmãos, conservar uma tradição que nos foi passada pelos nossos pais, se essa tradição vai contra os princípios bíblicos. Quando você guarda uma tradição que você herdou dos seus antepassados, mas que essa tradição ela vem de uma forma saudável, por exemplo, se uma família tem a tradição de se reunir no Natal, os irmãos, os sobrinhos, os netos, e celebrar o Natal, e aquilo traz uma comunhão, traz uma paz, traz uma contentação ao seu espírito, à sua alma. Glória a Deus, conserve essa tradição. Não é pecado conservar tradições nesse sentido. Mas se nós trazemos conosco uma tradição, costumes que foram transmitidos ao longo da nossa existência e que fazem parte da nossa vida, mas que ferem os princípios da palavra de Deus, nós precisamos abandonar essa tradição. Em nome de Jesus, nós não podemos conservar na nossa vida hábitos que são contrários à palavra de Deus, que ferem os princípios bíblicos, simplesmente porque nós recebemos dos nossos pais. O rei Josias, ele foi um exemplo de líder na sua conduta. Ele reinou sobre Judá a partir dos 8 anos de idade. Só que as duas referências que Josias tinha de liderança na história da sua vida não eram referências boas. Ele tinha o exemplo do seu avô e do seu pai. O avô dele foi o rei Manassés. Eu vou resumir a história aqui, por causa do tempo, para não ficar uma mensagem muito longa, mas o avô dele foi o rei Manassés. Irmãos, Manassés foi um rei terrível na Bíblia. Ele reinou por 50 anos. Os altares idólatras que tinham sido destruídos pelo seu antecessor foram reconstruídos por ele. Ele ergueu altares a Baal e fez um poste sagrado. A palavra de Deus é muito clara quando fala que Deus não divide a adoração, não divide o culto com outros deuses. Deus não aprova a adoração a ídolos. Deus não aprova que nós tenhamos outros deuses além dele. Ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Somente a mim vocês prestem culto, somente a mim vocês adorem. Lembra que Satanás pediu que Jesus o adorasse? E Jesus falou assim: não, só ao Senhor teu Deus nós prestaremos culto. Então Deus, ele não aprova essas práticas, mas o rei Manassés mandou construir um monte de altares a ídolos. No capítulo 21 de 2 Reis, no versículo 6, diz que Manassés
chegou a queimar, a sacrificar o seu próprio filho. Olha só, ele praticou feitiçaria, adivinhação, consultou médiuns e espíritas. Uai, pastor, isso é pecado? É pecado segundo a Bíblia. E Manassés fez tudo isso. Ele fez com que Deus ficasse furioso com Judá, a ponto de Deus declarar o seguinte, por causa das ações de Manassés, o avô de Josias. Olha o que Deus falou. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria e como fiz com o rei Acabe de Israel e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo o que houver na sua terra. Farei isso com o meu povo, porque eles têm feito coisas erradas que não me agradam e me têm deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. O versículo 16 diz que Manassés, esse rei terrível, matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. E além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Esse foi o avô de Josias. Josias poderia ter pegado o exemplo do avô e copiado, como muitos de nós fazemos. Copiamos o exemplo errado das pessoas que são referência para nós. Você já se viu cometendo os mesmos erros que seu pai, que seu avô? Você já se pegou cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas? Esse foi o avô de Josias. Ah, mas e o pai dele? O pai dele foi Amon, que reinou 2 anos só. Olha só, o avô reinou 50 anos. O pai dele, Amon, reinou 2 anos. Só que a Bíblia diz que ele fez tudo o que Deus reprova, assim como seu pai, Manassés. E é interessante que no capítulo 21 de 2 Reis, no versículo 21, capítulo 21, versículo 21, diz assim que Amon imitou o seu pai em tudo. Tudo isso que eu falei de Manassés, todas essas atrocidades que ele cometeu, o filho Amon imitou o pai em tudo. Meu Deus, que maldição! Que passou de uma geração para outra. Ele prestou culto aos ídolos que seu pai tinha cultuado, se prostrou diante deles, abandonou a Deus e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais do rei Amon conspiraram contra ele e o assassinaram dentro do palácio. Um fim trágico de um rei que fez tudo de errado o que o seu pai tinha feito. Mas aí vem o rei Josias. Glória a Deus. Sabe o que significa o nome Josias? O Senhor traz salvação. O Senhor traz cura. Ou o Senhor traz o consolo. Olha só, como que de uma história de maldição, uma história de tragédia, uma história de pecado, de idolatria, vem alguém que quebra essa maldição, alguém chamado Josias. Ele foi um bom rei. Ele agiu diferente dos seus antepassados. Irmãos, nós não somos obrigados a guardar a tradição dos nossos pais se elas não estiverem de acordo com a Bíblia. Ah, pastor, minha mãe
foi uma santa mulher de Deus, meu pai foi um bom homem. Amém, eu não duvido disso. Eles criaram você, né, dentro daquilo que achavam que é correto, mas hoje nós temos a palavra de Deus. Nós podemos mergulhar na palavra de Deus e a partir desse entendimento discernir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. E se aquilo que nós trouxemos dos nossos pais estiver errado, são práticas que nós devemos abandonar.